quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa última aula de Geografia do quinto ano. Hoje a gente vai fazer uma revisão, então essa aula de Geografia de número 66. Vamos fazer uma revisão anual, vamos abordar aí quase todos os conteúdos que a gente viu aí durante o ano letivo, para vocês se recordarem um pouquinho. Então o objetivo dessa aula é o quê? Revisar os conteúdos que vocês aprenderam aí no quinto ano na disciplina de Geografia, recordando-se e tirando aí possíveis dúvidas. Quantas vezes a gente estuda algum conteúdo, mas fica com o pé atrás às vezes em alguma questão. Poxa, mas eu não entendi isso muito bem, não consegui contextualizar. E daí a gente precisa aí estar fazendo uma revisão. Então os materiais que vocês vão utilizar nessa aula são lápis, caneta, borracha e o caderno de Geografia. Façam anotações, voltem ali às aulas anteriores, vão lá para o comecinho do ano e daí vocês podem fazer anotações em cima, né? Às vezes alguma coisa que ficou de fora, vocês podem estar fazendo anotação. Então a gente chegou na nossa última aula do ano da disciplina de Geografia, então a gente vai fazer essa revisão anual aí pela sequência que a gente fez durante o ano. Então o primeiro conteúdo que a gente teve lá no começo do ano, essa questão de território, limite, fronteira, lembram lá na aula 1, aula 2? Então, um território é o quê? É uma área que pertence a alguém, tá? Dando a ideia de poder sobre aquele local. Então, eu tenho a minha casa pertence a mim, é o meu território. A minha casa, o meu terreno pertence a mim, tá? Já a fronteira, ela vai controlar a área de um país, a entrada e a saída das pessoas e de mercadorias. Quando a gente vai para um outro país, a gente passa por uma fronteira, tá? E ali tem esse controle da entrada e de saída de pessoas. É visto bastante essa questão de mercadorias também, tá? Porque a gente sabe que nós temos aí pessoas que lidam com tráfego, enfim, e são pessoas aí que precisam, por isso precisa-se ter esse controle maior. E quando a gente tem um limite, é o que? O limite é uma delimitação de um território, tá? Uma linha real ou uma linha imaginária que marca o fim de um território e automaticamente o começo de outro, tá? Por que linha real ou imaginária? Porque às vezes a gente pode ter a linha no mapa, mas lá no local mesmo, propriamente dito, a gente não tem nada, né? Não tem uma linha, um portal, alguma coisa. Mas no mapa ele existe, tá? Ou pode ser uma linha real, pode realmente, não, bem-vindo a tal cidade. Quer dizer que ali realmente começa o território daquela cidade. Aí a gente trabalhou sobre Claude Haffestin, nasceu em 1936, faleceu em 1971. Ele foi geólogo e pesquisador geográfico e professor. E ele traz uma ideia bem interessante sobre a questão do espaço e do território. Olha só o que ele diz. Ele ressaltava que o espaço antecede o território. Ou seja, que o espaço físico em si sempre existiu, mas a ideia de território só passou a existir a partir do momento em que alguém toma o poder sobre ele. Lembra que o prof falou que território é quando alguém tem o poder sobre uma determinada área. Então, assim, o que ele diz? Que o espaço, ele sempre existiu. Realmente, tá? O chão que você está pisando, o local onde você está agora, ele sempre existiu, tá? Há lá 20, 30 mil anos, os indígenas provavelmente estavam naquele local. Ele sempre existiu. Agora, o território, não, porque o território está atrelado ao poder daquele local, né? Então, a gente tem aí documentação, né? A gente tem toda uma documentação de quando você é dono de um imóvel ou de um terreno, tá? Então, território dá essa ideia. Então, o espaço sempre existiu. A ideia de território é só quando as pessoas passaram a ter o poder sobre aquele determinado espaço. Aí nós abordamos sobre a divisão do território, hemisfério norte, sul, continentes, oceanos, países, estados, cidades, né? Então nós vemos o planeta Terra está dividido em norte e sul, tá? Hemisfério norte e hemisfério sul, que vai se divergir também nas estações do ano. Agora, por exemplo, Brasil, primavera, hemisfério sul. No norte, nesse momento, outono, tá? Aí vimos sobre os continentes, né? A nossa divisão de continentes aqui. América, África, Europa, Ásia, Oceania, Antártida também. Aí abordamos sobre os oceanos que nós temos, o Oceano Pacífico,
Atlântico, Índico, Pacífico. Por que ele termina aqui e começa aqui? Porque nós somos um globo, tá? A Terra, uma esfera, então aqui é um oceano só. O glacial ártico, no norte, glacial antártico, lá na Antártica, no sul. Aí o prof ressaltou, você está aqui, porque nós estamos aqui no sul do Brasil, mais ou menos aqui a gente está somente do sul, tá? Quando você vai para a praia, você está se banhando no Oceano Atlântico, tá? Os continentes ali, como a professora já abordou, nós estamos no continente América, que é dividida, né, devido à sua expansão em América do Norte, Central e do Sul. Nós estamos aonde? Na América do Sul, e o Brasil é o maior país, né, em território da América do Sul. Nesses países, né, os continentes estão divididos em países. Esses países estão divididos em regiões, tá? Por exemplo, no Brasil nós temos a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, tá? E essas regiões estão divididas em estados. Nós vivemos em qual região? Na região Sul. E o estado que a gente vive é qual? Santa Catarina, tá? Então, o estado de Santa Catarina vai se localizar na região Sul do Brasil, sendo um dos menores estados brasileiros em território, tá? Porém, em questão de população, é o 11º mais populoso. Santa Catarina tem 295 municípios, sendo o nosso, São Bento do Sul, o 14º mais populoso de Santa Catarina. A gente abordou também sobre demografia, que vai estudar os aspectos daquela população, tá? Vai estudar a população em geral. Quantos homens a gente tem na cidade? Quantas mulheres? Quantas crianças? Enfim, quantas pessoas moram naquela cidade? A gente sabe, São Bento do Sul hoje tem mais de 80 mil habitantes. Como que a gente sabe disso? Através do estudo da demografia. Dessas pessoas, quantos são homens e mulheres? Quantas crianças estão matriculadas nas escolas do Brasil? Enfim, esse estudo da demografia a gente trabalha muito na disciplina de geografia. Abordamos também sobre etnias, tá? Que se trata de uma comunidade humana que tem afinidade cultural, linguística ou racial, tá? Os integrantes de uma etnia, eles vão se identificar por compartilharem diversos laços históricos. Então, as pessoas atrelam muito a etnia à questão racial, tá? E não é apenas isso. A etnia ela vai muito por essa questão da cultura e da história de um determinado povo, né? Quando a gente tem aqui de um modo geral as etnias em Santa Catarina, nós temos aqui a distribuição das pessoas, né? Brancos, pardos, negros, amarelos ou indígenas. A gente vê que a maior parte da população, 88,1%, né? Por cento da população em Santa Catarina é branca, parda 9%, então a gente nota bastante diferença, negra 2,7% e amarelo ou indígena, né? Amarelo a gente coloca aqui como orientais, 0,2%. Abordando sobre as mesorregiões de Santa Catarina, né? O nosso estado está dividido em mesorregiões, e nós temos aqui o norte catarinense, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, região sul, serrana e oeste catarinense. Vimos também o conceito de conurbação, que é esse fenômeno típico nas áreas urbanizadas, onde nós temos municípios com alto índice de crescimento urbano, ou seja, uma grande população, muita indústria, muito comércio, enfim. Logo, se trata da junção de um município com outro que ocorre quando essas áreas crescem e se expandem em seus espaços de influência além dos limites municipais. Então, é uma área que aumenta muito, então acaba se juntando outras cidades próximas àquela cidade, que a gente traz o conceito de conurbação. Abordamos zona rural, zona urbana, vimos também essa questão do êxodo rural. A gente viu que antes, né, muitas pessoas viviam na região urbana, e conforme a industrialização foi aumentando no Brasil, muitas pessoas viviam na zona rural, conforme a industrialização foi aumentando no Brasil, o pessoal começou a migrar para a região urbana, para a zona urbana, né? O que a gente chama de êxodo rural. O litoral o quê? O local das praias, tá? Todo o litoral ali, Santa Catarina, por exemplo, tem um vasto litoral. E o interior é quando a gente não tem cidade de praia e também não são cidades, né, capitais ou centros urbanos muito grandes. Abordamos também sobre o espaço euclidiano, que envolve noções de distância e de deslocamento, tá?
Então, as relações euclidianas facilitam a coordenação de objetos e pontos situados uns em relação uns aos outros, tá? Então, quando a gente tem um espaço euclidiano, eu estou falando não só da quilometragem, por exemplo, que eu vou percorrer de um ponto até outro, mas o sentido também que eu vou fazer, a velocidade pela qual eu vou para aquele local. Então, imagine que você vai viajar de São Bento do Sul para São Paulo, aqui imagem do Maps. É possível perceber que os dois pontos estão fixos e que você vai se deslocar no sentido norte a uma distância de aproximadamente 500 quilômetros, tá? Isso é o espaço euclidiano. Abordamos também sobre a arte em Santa Catarina, sendo um dos artistas que a gente trouxe em destaque, o Vitor Meirelles de Lima. Ele foi um pintor, ele foi professor também, ele nasceu em Nossa Senhora do Desterro, que hoje a gente tem como capital Florianópolis, tá? E é um dos artistas mais famosos do Brasil. Ele trouxe bastante aí obras relacionadas à história do Brasil, como por exemplo a primeira missa. Lembra, os portugueses vieram para cá, quando um dos intuitos deles era trazer a fé católica ali para os indígenas. Então, obviamente, eles fizeram uma missa logo depois que eles chegaram aqui. Aqui da abolição da escravatura, quando a princesa Isabel está lendo aí o fim da escravidão no Brasil em 1888, tá? Mais uma obra do Meirelles. A gente abordou também sobre os aspectos físicos naturais. São aqueles aspectos presentes, né, de modo natural no nosso estado. Sobre o clima, né, o clima de Santa Catarina subtropical, um clima com estações bem definidas. A gente abordou sobre o relevo, a gente viu que nós estamos quando a gente diz Planalto Norte Catarinense, é porque a gente está no Planalto, né, num plano mais alto, não num local baixo. Abordamos alguns tipos de vegetação também presentes em Santa Catarina e sobre a hidrografia, que é o estudo aí do rio, dos oceanos, enfim. Vimos também aí nesse último trimestre sobre os desastres naturais que acometem a população, o meio ambiente. A gente viu que muitos deles também são ocasionados por ações da humanidade. Trabalhamos ali sobre enchentes, sobre a eutrofização dos rios, né, quando a gente tem um excesso de nutriente presente naquele rio, sobre os vendavais e sobre as marés negras, que a gente abordou até algumas aulas ali quando vimos sobre a poluição da água. Sobre patrimônio histórico e cultural, que são, né, os patrimônios pertencentes a toda uma sociedade, trazendo a sua história e automaticamente a sua cultura. Temos o patrimônio material, que são aqueles fixos no solo, né, um monumento, uma casa, um prédio, enfim. E o imaterial, tá? Por exemplo, dança, festa, né, aquele que não está fixo no solo, mas que faz parte ali da cultura e dos hábitos daquela população. Trabalhamos sobre organizações administrativas, né, que vão cuidar da questão da educação, da saúde, do meio ambiente, da infraestrutura, tá? A educação, por exemplo, vamos ressaltar aqui quando a gente tem a educação em São Bento do Sul. Quem que cuida da educação em São Bento do Sul? Secretaria Municipal de Educação, ou a CEMED, né, que cuida da educação das escolas públicas de São Bento do Sul. A gente abordou também bastante sobre o SUS na área ali da saúde. Vimos a importância do SUS para nossas vidas. E agora vamos falar sobre a defesa civil, que também foi trabalhado recentemente. A defesa civil está ligada ao Ministério da Integração Nacional e compreende um sistema que atua na prevenção, preparação e respostas a riscos e desastres, tá? Então, a defesa civil vai cuidar para que se evite, né, desastres naturais, se previna, prepare a população para o caso da ocorrência e, se ocorrer, realmente, né, para ajudar a dar todo esse suporte à população. Abordamos sobre a participação social, que é o modo como as pessoas participam de ações, né, de projetos, de decisões aí diretamente atreladas a elas, tá? Então, a Constituição Federal de 1988 garante o controle social em que a participação da sociedade nas políticas públicas é promovida por diferentes meios, tá? A gente pode estar participando aí de decisões que afetam aí toda a população. Abordamos
Abordamos recentemente também sobre o direito à cidade, tá? O direito à cidade, ele é uma garantia que todo brasileiro tem de usufruir a estrutura daquela cidade, usufruir parques, hospitais, postos de saúde, enfim. E tudo isso está garantido num documento que foi feito em 2001, que se chama Estatuto da Cidade. Abordamos também recentemente a poluição da água, né, através aí de marés vermelhas, por exemplo, marés negras, a população da água por efluentes industriais, pesticidas, enfim. A poluição do meio ambiente, abordamos ali com foco nos lixões, né, que vão estar desencadeando aí diversas doenças, vão estar prejudicando o solo, poluindo o lençol freático. Vimos sobre a destruição dos patrimônios públicos, né? Abordamos sobre legislação, vimos aí o nosso dever em cuidar, né? A prefeitura vai estar trazendo todo um ambiente propício para a gente viver, mas a gente precisa cuidar desse ambiente. E vimos também sobre alimentos orgânicos e agrotóxicos, né? Os alimentos orgânicos, aqueles livres de agrotóxicos que são realmente mais saudáveis, por não conterem, né, esses insumos artificiais. Porém, a gente viu que tem uma desvantagenzinha que ele se torna um pouco mais caro. Então, como eu consigo consumir mais alimentos orgânicos? Tendo uma horta dentro, né? Se é possível na minha casa. A merenda escolar, muitas escolas já têm aí a sua horta, então a gente consome um alimento mais propício aí na escola também. E os agrotóxicos, né, que são essas formas de se evitar praga na lavoura, insetos, fungos, enfim, mas que acabam às vezes prejudicando a nossa saúde. Então, quando a gente consome um alimento com agrotóxico, o ideal é sempre lavar muito bem aquele alimento, tá descascando aquele alimento para evitar se intoxicar. Galera, então vocês finalizaram a revisão anual aí de geografia. Agora vocês vão realizar uns exercícios para estar treinando os saberes de vocês. Até a próxima e bons estudos!